Fala pessoal, bem-vindos ao Radar de Setores e Ações. E hoje a gente vai falar de ETFs e investimentos internacionais. Vamos começar pela questão, pela intriga. Você vai lá, monta uma carteira com 20, 30 ações diferentes, de setores diferentes, e você acha que está diversificado. Só que assim, pessoal, existe um risco que nenhuma dessas 20 ações que você está acumulando na sua carteira resolve. Por quê? Porque ele não está dentro da bolsa. Ele está no país onde essas ações que você está investindo ficam. Hoje eu vou te mostrar como os investidores mais sofisticados resolvem esse problema através de um mecanismo específico, que são as ETFs, e que a maioria nem sabe que existe. Fica comigo até o final do vídeo para você entender o que são as ETFs e como que é bom usar elas para investir lá fora. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tem ações de banco, de varejo, de mineradora, de energia elétrica e todas elas estão listadas aqui na B3, você está diversificado? É uma pergunta interessante, né? Porque setorialmente, sim, você está diversificado, mas geograficamente, não. Por quê? Porque o risco aqui, ele é especificamente atrelado ao país. E esse risco geográfico é diferente de um risco setorial. Você pode ter a carteira mais equilibrada do Brasil e ainda assim está 100% exposto no risco soberano brasileiro, o que envolve problemas de câmbio, problemas de política fiscal, instabilidade política, de governo e tudo isso pensado sobre cada ativo que você tem, pesando ao mesmo tempo, porque a sua exposição está unicamente nas ações que estão domiciliadas no Brasil e estão listadas em bolsas brasileiras. Até poucos anos atrás, a resposta padrão para isso era, poxa, compra dólar e guarda, você está diversificando seu risco país. Só que agora o mercado de capitais, o mercado de investimentos em ações evoluiu demais e existe uma forma muito mais eficiente de você poder fazer isso. E isso significa que diversificar de verdade não é só sobre ter um monte de ações diferentes de empresas na sua carteira. É sobre quantos países estão por trás dessas empresas e também sobre o percentual que a renda variável representa da sua carteira, E isso vale tanto para quem tem 200 mil investidos, quanto para quem tem 20 milhões. O princípio de proteção e de diversificação, ele é o mesmo. Muda só a estrutura que faz mais sentido para cada escala, para cada tamanho de investidor. Então, seguindo para explicar a lógica dos ETFs, pessoal, e aí depois a gente vai atribuir essa lógica a essa aplicação global através dos ETFs, um ETF, ele nada mais é do que um índice que resolve esse problema da diversificação de um jeito simples. Porque um ETF, ele é como se fosse um fundo que replica um índice. Então, quando eu vou lá e compro, por exemplo, o IVVB11, eu estou comprando uma cesta de ações americanas que está replicando lá o S&P, o Dow Jones, que são as bolsas, são como se fossem a B3, só que dos Estados Unidos. Então, é como se eu estivesse comprando um fundo de ações, só que eu não estou comprando uma cota do fundo, eu estou realmente comprando cotas dessa cesta de ações. Então, a ETF, ela é como se a gente pudesse dizer que é uma ação que concentra várias outras ações, ou de um setor, ou de um fundo. Por exemplo, a BOVA11 é uma ETF das principais empresas do Ibovespa. Você não precisa comprar as 30 principais empresas do Ibovespa, por exemplo. Você pode comprar BOVA11, que você vai estar comprando essa cesta das principais ações, porque o objetivo dessa ETF é replicar a performance dessas ações. Ao invés de comprar 30 coisas, você compra uma que é o reflexo, da performance daquelas 30 juntas. Você tem a custódia das ações através da ETF. E aí, quando a gente vai falar dessa coisa do investimento internacional, ao invés de escolher ação por ação lá fora do Brasil, que fica muito mais difícil de você estudar o case da empresa, você entender como é que tá o negócio daquela empresa, se tá caro, se tá barato, você compra uma fatia daquele índice, Com um único ativo, você vai lá e compra uma fatia do reflexo daquele setor de empresas americanas, por exemplo, Então, não é uma aposta direcional, não é aquela ação que você comprou que tem que dar certo, Não é uma leitura de curto prazo que às vezes o câmbio vai atrapalhar.
essa lógica de diversificação de ações internacionais, ela é uma mudança permanente na composição geográfica do seu patrimônio, né? Você vai estar tirando um pouco do risco Brasil, mas ainda mantendo a renda variável, né? Não é só levar dinheiro para lá para comprar a renda fixa. Só que aqui, pessoal, é a parte que a maioria da galera erra, tá? Por quê? Essa é a forma mais óbvia e mais acessível de se fazer isso, que é quando você compra o seu ETF americano na sua pessoa física, através ou diretamente aqui da B3, ou através de uma conta nacional nos Estados Unidos, né? No caso, não é uma conta nacional no Brasil. Você abre uma conta lá fora e adquire as suas ações lá fora. Por quê? Quando você pensa que está resolvendo o problema da sua diversificação global de forma prática, você só resolve a coisa do risco geográfico, mas abre um outro risco que ninguém enxerga muito, que é a tributação nos Estados Unidos, tá, pessoal? Então, óbvio que se você não tem patrimônio suficiente agora para pensar numa coisa mais complexa, poxa, onde que eu posso abrir essa conta internacional para eu ter essas minhas ações, você vai muitas vezes acessar essas ETFs via Brasil mesmo e você vai ter um pênaltizinho maior tributário, eu vou te explicar ele. Mas quando você já tem um patrimônio que consegue ter essa estrutura mais complexa, é muito interessante. Então, fica comigo pra gente pegar essa coisa do imposto, tá? Então, vamos lá, né? A gente tem na pessoa física brasileira, quando ela compra um ETF, por exemplo, o IVVB11, que a gente já citou. Nesse momento, você, através dessa compra simples, entra no sistema tributário como non-resident alien, né, que é o que eles chamam, né, de investidor não residente nos Estados Unidos, né? E isso tem duas consequências práticas. Primeira consequência prática: quando você recebe dividendos, esses dividendos, eles já são tributados e esse tributo ele é retido na fonte, tá? Então, até a estrutura de um ETF que é domiciliado nos Estados Unidos em si, ele tem essa retenção padrão dos dividendos direto na fonte quando o investidor é não residente norte-americano, tá? Então, essa tributação ela é salgada, ela é em torno de 30% dos dividendos que são distribuídos para não residentes nos Estados Unidos. Agora, quando você tem, por exemplo, um ETF que ele é domiciliado em países que têm um benefício fiscal para investidores estrangeiros, como a Irlanda, por exemplo, essa conta do tratado tributário que existe entre a Irlanda e os Estados Unidos, que a gente está usando de exemplo, cai para 15%. Então, você sai de um imposto sobre dividendo nos Estados Unidos de 30% para um imposto sobre dividendos também nos Estados Unidos, mas o seu imposto agora é só 15% porque você domiciliou essa alocação num país que tem um acordo de tributação mais vantajoso, né? Isso significa que a mesma exposição no mercado americano, ela vai render mais no líquido só porque você escolheu um domicílio mais bem pensado para ETF, né? Para esse fundo que você vai adquirir. E tem um segundo problema, pessoal, e esse é mais sério até do que o primeiro. Ele chama State Tax. Se você tem ativos americanos na sua pessoa física, acima de um determinado limite de capital, esse teto para não residentes é bem mais baixo do que a maioria imagina. Então, esses ativos entram na base de cálculo do imposto de sucessão em caso de falecimento. E isso significa que se você tiver com essas ações lá fora e vier a falecer, os seus herdeiros podem enfrentar uma tributação de sucessão dos Estados Unidos. E essa tributação é bem agressiva quando é referente a patrimônio de não residentes. E isso já vai vir tributado sobre um ativo que nunca teve nada a ver com o Brasil na sua cabeça. Mas lá fora é muito bem diferenciado. E é aqui que entra, de novo, o exemplo da domiciliação irlandesa como uma solução para esse problema estrutural quando a pessoa já tem um capital mais elevado. Por quê? Vou dar o exemplo da BlackRock, que é a maior gestora desses grandes fundos de ETFs do mundo, e ela domicilia os seus ETFs lá na Irlanda pensando nesse ganho tributário, tá? Ela replica no ETF que chama CSPX, ela replica exatamente o índice da Bolsa Americana com a mesma exposição proporcional do mercado da Bolsa norte-americana. Só que por estar domiciliado fora dessa jurisdição de State Tax americana, você consegue
dobrar praticamente o seu ganho, porque você sai de um imposto de 30% para um imposto de 15% sobre os dividendos dessas ações. Então, quando os investidores maiores, mais sofisticados, precisam estruturar isso em maior escala, muitas vezes eles usam esses veículos através dessas grandes gestoras como a BlackRock para poder separar o que é patrimônio pessoal com exposição internacional, o que é patrimônio com exposição nacional, e assim eles facilitam a governança até da sucessão do seu patrimônio depois, quando eles venham a faltar no futuro, deixando a coisa mais organizada para a próxima geração. E de novo, tá? Isso vale para quem está começando, mas você tem que entender que você vai ter que acessar de um jeito que é menos otimizado, às vezes ETFs via Brasil mesmo, e também vale para quem tem uma estrutura patrimonial mais complexa, uma vez que a lógica da proteção, ela é a mesma. A única coisa que vai mudar é um mecanismo que vai ser mais ou menos sofisticado para você poder diversificar patrimônio em renda fixa e renda variável e patrimônio no Brasil versus um patrimônio que também está lá internacionalizado, visando diversificar essa parte geográfica do risco, né? Até porque a gente sabe que a economia brasileira muitas vezes passa por uns solavancos que a gente não estava esperando, tá? Então, caminhando já para a gente fechar. Se você tem uma exposição internacional ou se essa diferença entre ETFs americanos diretos e ETFs que estão domiciliados em países que a tributação é mais competitiva, mas você nunca tinha pensado em entender melhor essa conta na sua cabeça, conta aqui para nós nos comentários que a gente lê, responde e divide mais experiências. E se esse vídeo te ajudou a enxergar um pouco mais a respeito de um risco que você ainda não tinha mapeado, manda ele para alguém que você acha que também precisa pensar mais sobre isso quando vai pensar na própria carteira. Isso ajuda mais gente a tomar a decisão com clareza, porque esse é exatamente o motivo desse canal existir. Conseguir trazer insights e trazer capacitação para você poder melhorar os seus investimentos. Se você quer aprender mais, além do que a gente consegue fazer caber aqui num vídeo, acesse o nosso site lá no minascapitaleducação.com.br. Você vai encontrar tanto o caminho para os cursos de nivelamento gratuito, quando você está querendo ali pegar o beabá da coisa, quanto também o acesso para os nossos cursos avançados, que já são focados em estratégias de investimento e de gestão patrimonial, para renda fixa, para renda variável, para sucessão, para gestão de risco. A gente tem de tudo por lá. E esse é um conteúdo que a gente vai construindo nos cursos há 10 anos, a partir das experiências que a gente vive com os nossos clientes e alunos, tá? Então faz sentido para você trazer isso para sua vida, para sua carteira. Fala com a gente. É isso, pessoal. Até o próximo Radar de Setores e Ações.